programação do nosso aniversário de 15 anos. E para voltar, né? Estamos aqui com o César e com a Fabiana. Acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou a Ana Gabriela. Sou postulante. Vou pedir para o César se apresentar. Boa noite, eu sou o César. Já estou há um tempo aqui na comunidade, né? E eu sou também, já faço uma caminhada aqui já há mais de 6 anos. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela possa conduzir esse momento de partilha e que em todos os momentos a gente possa se lembrar que é por Ele. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema da nossa partilha é casados como não membros. Fabiana, vou começar com você. Como você conheceu a comunidade? Então, a minha história é um pouquinho engraçada, né? Eu conheci a comunidade seguindo o meu filho mais velho, João Marcos, plena meia-noite, ele de bicicleta, foi para a comunidade para rezar. Quando era lá na Elinorte, lá na Elinorte, perto da Igreja Santa Terezinha. Mas o meu filho estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele é um ex-atleta, então o atleta aprende que só a medalha de ouro que importa. Então, assim, ele não passou no PAS, no vestibular, de imediato, e ele deu uma surtada, sabe? Um menino muito inteligente, que só tirava notas boas, de repente, aquilo que ele almejava não alcançou. Então, ele ficou meio que surtado. Então, assim, quando ele falava que estava saindo de casa de bicicleta meia-noite, que estava indo para rezar numa capela, eu falei, que capela que está aberta meia-noite? Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu segui, vi onde ele tinha ido. No dia seguinte, eu fui lá, perguntei. Na verdade, eu não sei quem me recebeu, mas a pessoa me convidou para uma adoração na sexta-feira, que toda sexta-feira tinha uma adoração. E depois eu voltei para essa adoração. Foi assim que eu conheci a comunidade. O início, né? O pontapé. Foi o começo de tudo. E você, César? Bem, eu conheci a comunidade na Santa Terezinha, né? Eu faço parte de um grupo de oração com minha esposa, a Fabiola, e é um grupo de oração, a consagração de Nossa Senhora com o Maiano. E lá na Santa Terezinha, quando terminou essa consagração, um dos membros que faz parte desse grupo foi que me apresentou o Tainã. E desde então eu comecei a fazer uma direção espiritual desde esse início, né, na Santa Terezinha, né? E esse foi o início que eu conheci a comunidade, né? Mas eu ainda não participava da comunidade. Comecei a frequentar a comunidade, frequentando, depois dessa direção, frequentando as sextas-feiras a adoração. Então, você que quer fazer parte da comunidade, que tem esse chamado ou tem essa curiosidade, aproveite e já faça até esse convite, né? Você que se sente tocado, que já participou de alguma atividade da comunidade, você que já recebeu algum membro da comunidade fazendo alguma pregação na sua paróquia, em grupo de oração, o primeiro passo começa a frequentar a casa, né? Frequentando os grupos, o nosso atendimento na quinta-feira, na sexta-feira temos adoração. Então esse foi o primeiro passo. Conheci primeiro o Tainã na direção e aí fui me sentindo convidado a participar das adorações na sexta. E aqui estou hoje ainda. E o que te fez fazer o vocacionado? Isso foi uma caminhada aos poucos. Deus ele vai chamando aos poucos, né? Não foi do dia para a noite, né? Eu sou casado com a Fabiola, esqueci até de me apresentar no início, né? A Fabiola e eu, nós fazemos parte desse grupo de consagração e
nesse chamado, nesse conhecimento na comunidade, nas adorações, frequentando a casa. Eu só frequentava, não tinha esse desejo de entrar na comunidade, né? Que isso, aos poucos, a gente vai recebendo esse chamado, né? E teve um dia que... É porque minha história é um pouco mais longa. Antes de ter esse chamado, eu não podia entrar na comunidade, no início, né? Porque era de uma segunda união, e eu não podia entrar logo no início, porque não podia fazer parte de comunidade. Então, nunca teve esse interesse de fazer parte de comunidade. Só frequentava a comunidade. Recebia essa direção e frequentava as adorações, a qual também fazia parte com a Fabíola, fazia parte das adorações, né? E aí foi nascendo no coração um desejo, mas muito pequeno, porque eu sabia que não podia. E mais na frente eu conto essa história. Mais na frente da sua entrevista aí eu vou contar, porque vai fazer parte na frente quando você falar alguma coisa de como eu conheci a Fabíola, se tem algum problema. Isso... E você, Fabi? Até esqueci a pergunta. O que suscitou no seu coração para que você pudesse fazer o vocacionado? Você que é da mesma etapa vocacional que a minha. Ah, tá. Então, o que suscitou foi porque eu estava num momento da minha vida muito atribulado. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, com a agenda muito cheia, meus filhos também, meu esposo também. Então, a gente era do que trabalhava muito na igreja, mas eu sentia que eu estava perto de Deus, mas Deus não estava em mim. Ainda faltava alguma coisa. Isso. Eu não sentia que Deus estava presente na minha vida, né? No meu dia a dia. Então, eu sentia vazia, né? Tipo assim, então, era como se a gente fosse... Eu me comparo muito àquela passagem que fala da Marta, né? Que eu trabalhava para Cristo, mas eu não era de Cristo, na verdade. Então, foi quando a comunidade propôs, né, de fazer um retiro Pentecoste com Maria. Aí é isso que eu quero. Por quê? Porque meu esposo trabalha em outra missão e ele vivia fazendo Pentecostes de grandes proporções, né, com milhares de pessoas. Então, às vezes, eu estava no meio daquela multidão e me sentia só, né? E eu nem sabia que, na época, eu estava em depressão, né? Então, assim, eu estava num local cheio, fazendo um monte de coisa, ativo, trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas me sentia só, vazia. E aí, a hora que falou desse Pentecoste com Maria, aí eu falei assim, é nesse Pentecoste que eu quero ir. Que aí eu lembrei, né, da passagem, né, que Maria no cenáculo, né, só com os 12. Aí eu falei, eu quero um Pentecoste íntimo, íntimo com Cristo, com Maria, no silêncio. Então, foi nesse retiro que tipo assim, é lá que eu quero ficar. Queimou no coração. Queimou, eu falei assim, não, eu quero ir. E aí, inclusive, meu esposo ficou, porque eles estavam fazendo um Pentecostes lá na paróquia do Frei Alex, lá no Penorte, né? Aí ele, como assim? Você não vai ajudar a gente, não vai fotografar, não vai não sei o quê? Falei, não, eu vou fazer um retiro. Aí eu não fui com eles e fui para esse retiro. Foi um momento. Fabi, a idade teve algum impedimento para que você pudesse entrar na comunidade ou nunca foi um impedimento? O único impedimento era eu mesma, né? Que, por incrível que pareça, eu tinha, acho que nem 40 anos e já me achava velha, com 40 anos. Então, aí eu achava assim, não, lá é cheio de jovens e tal. Aí eu achava que não era para mim, mas a adoração me atraía, esse retiro me atraiu. E eu falei, eu quero ficar lá. Mas não tem impedimento nenhum, a idade não importa. E para você, César? Também, eu acho que não tem impedimento nenhum, né? Eu nunca tive problema com isso, né? Eu acho que a grande dificuldade é a gente, primeiro, que impõe a gente mesmo, né? E o Espírito Santo, ele é sempre jovem. Então, eu sempre me espelhei em pessoas como o Monsenhor Jonas, que era uma pessoa de idade, e começou uma comunidade depois de uma certa idade. E eu me espelho nele, né? Então, eu vejo muito isso, né? E outras pessoas que a gente vê mais velha na igreja, né? Quando o Espírito Santo age, eu acho que não tem idade.
a pessoa ela vai é impulsionada pelo Espírito Santo. Cezinha, você comentou da Fabíola, né? E como é a relação dela com a comunidade? É uma relação muito boa, porque assim eu vejo que a Fabíola me apoia. É tanto que eu estou aqui hoje porque ela me apoia, né? Deus vai trabalhando no nosso casamento. Deus vai trabalhando no nosso ser, no meu coração, e a gente vai criando essa maturidade para casa. Ela sabe que é necessário para mim ter uma caminhada na comunidade. Onde estaria eu, né? Como diz aquela música, né? Se talvez eu não tivesse na comunidade, se eu não tivesse acompanhando nos grupos de oração, se eu não tivesse na consagração do grupo do Maiano aqui em Brasília, então onde estaria eu, né? Se eu não tivesse ido nessa direção espiritual com o Tainã, onde estaria eu? Então eu vejo que Deus vem trabalhando isso. Deus vem trabalhando no meu casamento, é um trabalho constante. A conversão, ela não é assim, eu sou convertido, eu estou no processo de conversão, todos os dias. É no meu casamento, é na minha pessoa, é na minha família. Então, é um processo, né? Às vezes as pessoas se inibem de falar, de vir. Eu mesmo eu tenho essa inibição de falar, não me sinto confortável, mas venho pela obediência, né? Então, eu vejo isso, essa força que o carisma nos coloca, nos dá, né? E você, Fabi? Qual é a relação do seu esposo com a comunidade? Então, quando eu entrei na comunidade, meu esposo apoiou, porque ele sabe que foi aqui que eu me resgatei novamente. Então, eu acho que eu melhorei como pessoa. Não é nenhuma falsa modéstia nisso, mas porque eu comecei a trabalhar dentro de mim, né? Então, ele sabe que aqui é o meu lugar. Porém, eu imagino, né? Creio eu, ele nunca falou isso, porém, ele imaginou que eu não ficaria, que seria que eu ficaria um tempo para ser curada, para ser, né? E que depois eu sairia. E nos últimos tempos ele tem me cobrado muito, assim, tipo, porque ele tem a caminhada dele na igreja em outra missão, né? Que ele é da banda Maranata, e eu tenho a missão aqui. E por incrível que pareça, né? Não sei se é obra de Deus ou obra do inimigo, as agendas não se cruzam, né? Porque as missões são diferentes, né? E aí o que acontece? Por exemplo, hoje eu estou aqui e ele está lá em casa, sozinho. E ele está doente, né? Então ele cobra, né? E ele cobra a sua presença. Ele cobra a minha presença. Mas vice-versa. Eu também, quando ele está em missão, eu também fico em casa sozinha, entendeu? Mas é diferente. Por quê? Porque eu sei ficar sozinha, entende? Eu estudo, né? Eu tenho outras. E ele, quando ele está em casa, ele quer que eu esteja, né? Essa é a diferença. Então ele tem cobrado, né? Então, mas assim, ele entende, que ele sabe que aqui é a minha missão, aqui é o meu lugar. Ana, tem até uma questão que a Fábio está falando aí, que é interessante. Assim, uma coisa que eu vejo muito bom aqui na comunidade é isso, essa preocupação, né, da comunidade, de a gente primeiro ser comunidade em casa, né? Então há essa cobrança da comunidade, da pessoa do Tainã mesmo, de dizer assim, você precisa mudar primeiro em casa, que não atrapalhe o nosso casamento, né? Então eu vejo que existe essa cobrança dele. Então não é uma coisa que vai me roubar da minha família, pelo contrário, vai me devolver a minha família sendo uma pessoa melhor, né? Então assim, no início a gente até frequenta, tem as reuniões, existe às vezes alguns questionamentos, como a Fabiana colocou, né? Da presença, de vir mais vezes, menos vezes, mas assim, uma coisa me deixa muito tranquilo,
a comunidade ela se preocupa com a família, porque ela sabe que não é a gente vindo para cá e primeiro limpando aqui, se não limpa em casa. Então, há essa cobrança. A gente faz, é para fazer, né? Tem as dificuldades. Às vezes, hoje eu estava escutando uma pregação do Marcelo dizendo que não gostava de lavar banheiro, né? Às vezes eu tenho dificuldade de lavar prato, não gosto de lavar prato, mas assim eu já começo a ter pelo menos essa sensibilidade que é lavando um prato que eu vou me converter, né? Às vezes ajudando em casa, tenho essa dificuldade, mas a comunidade cobra primeiro fazer em casa, né? Primeiro faça em casa para depois fazer aqui. Então assim, isso me deixa muito tranquilo na comunidade, né? Porque assim, se as pessoas acham que a gente está sendo tirado de casa, ou que o esposo da Fabiana, de repente, pensa que ela não vai fazer esse trabalho em casa, pelo contrário, o pessoal cobra para que ela seja uma esposa melhor, eu seja um marido melhor, porque eu dando testemunho em casa, sim que a comunidade cresce, né? Você consegue dar testemunho aqui dentro também, né? Isso. Assim como o Thay sempre nos lembra, e foi lembrado também mais cedo pela Micaela, né? Deus não é contraditório. Então, ele não daria uma omissão, ele não daria uma comunidade se fosse se atrapalhar na nossa vocação, né? Exatamente. Fabi, você estava comentando, né, sobre o seu esposo cobrar a presença. Já passou pela sua cabeça em sair da comunidade por conta disso? Não, de jeito nenhum. Não, não. E eu acho que ele não é isso que ele quer, não. Não, nenhum momento. Eu sinto que aqui é meu lugar. E você, César? Também nunca passou na minha cabeça em relação a sair, né? A minha preocupação é só de me tornar uma pessoa fiel realmente a Deus, né? E de realmente ser uma pessoa mais santa, ser uma pessoa santa. Essa é a grande dificuldade que a gente tem, né? Então, assim, eu nunca pensei em sair. É uma caminhada, é um processo que a gente faz todo ano, uma renovação. E a gente se pergunta, né? Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou... Existe uma cobrança interna nossa que a gente fala com a gente mesmo em relação a isso, né? Mas eu sei que a maior dificuldade que, assim, por exemplo, eu possa ter é de converter primeiro os de casa. Então, a melhor pregação que eu posso fazer primeiro é em casa. E é difícil, não é fácil, né? É um processo. Porque, querendo ou não, você também é cobrado. Sim. Né? E outra coisa, as pessoas não me conhecem, mas quem me conhece melhor é minha família, é minha filha, minha esposa, sabe dos meus defeitos, da minha deficiência, me conhece pelo avesso. Então, o que é que acontece? Sabe a minha história, o meu passado. E isso aí é onde é mais difícil de ser colocado em prática uma vocação. Mas também é gratificante, porque depois que Deus vai trabalhando, Ele não só trabalha em mim, vai trabalhar em mim, na minha casa, na minha família, então vai mexer em tudo. E isso que é bom, né? A conversão é completa. Vai ramificando, né? Sim. Através de um fruto. César, você tinha comentado da Fabiola, né? A Fabiola que é bastante presente aqui na comunidade, vem nas adorações na sexta-feira. Você comentou um pouquinho do seu processo de nulidade, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como foi vivenciar essa etapa da sua vida, né, dentro da comunidade. Esse processo é um processo que, assim, mais na frente eu vou dar esse testemunho, né? Mais na frente, porque ele está sendo trabalhado em todas as áreas, são várias restaurações que Deus está fazendo. Mas uma coisa é bacana, é que foi através das orações de muitas pessoas, da direção do Tainã, da presença na comunidade, que eu consegui esse processo de nulidade, né? E o casamento, o matrimônio na igreja. Isso aí eu posso falar agora. Mas mais na frente eu posso dar esse testemunho mais completo, junto com a Fabiola mais na frente, né? E, assim, é muito bom. A Fabiola ela tem uma maturidade espiritual muito boa nisso aí, ela me apoia muito. Então, assim, ela é tímida de ficar falando. Eu também não sou muito bom de falar,
Mas, assim, eu vejo que ela me apoia bastante, né? Ela tem essa maturidade de saber que é bom para mim, que faz bem para mim. E, através dela, que Deus também vai falando comigo, né? Porque, através das verdades dela, Deus vai falando comigo o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Porque, muitas vezes, um de fora não vai conseguir enxergar, mas a de casa vai conseguir enxergar, né? Que sabe de toda a realidade, né? Fabi, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou depois que você entrou na comunidade? A maior dificuldade que eu encontro é em mim mesmo, né? Tipo assim, de rezar mais, compromisso, né? De seguir os passos, né? De estar seguindo não só regra, né? Mas assim, de manter as confissões de 15 em 15 dias, a oração diária, né? Aquele compromisso de leitura da palavra, né? Então, assim, esse compromisso não só por uma regra, mas essa espiritualidade, para a gente alcançar a santidade, para a gente, isso é um processo difícil. Por mais que eu seja de igreja há muito tempo, né? Porque a questão do dia a dia, né? Assim, eu sempre rezo antes de dormir ou à noite, eu vou à missa, né? Tem os horários, mas assim, meio-dia, no meio do dia, né? Quer dizer, então essa luta diária, assim, né? E o rosário completo, né? Assim, eu rezo o terço, né? Mas o rosário completo também é a minha dificuldade. E antes de passar a pergunta para o César, queria lembrar vocês que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ir mandando, que o pessoal dos bastidores vai repassando para a gente e a gente faz as perguntas, viu, gente? E para você, César, qual é o seu maior obstáculo que você encontrou depois que você entrou na comunidade? O maior obstáculo é você se desconstruir, né? Esse que eu acho que é um grande desafio da idade, porque você aprende muita coisa, você vai adquirindo uma certa idade e você tem que se desconstruir na comunidade. E como é que é essa desconstrução? Se você se abrir o seu coração, vai ser mais fácil, dói menos. Se você é muito resistente, vai doer mais, vai demorar mais, é um processo mais longo. De lapidação, de né? lapidação. Então, assim, eu estou vivendo um momento que é você se deixar levar, né, desconstruir para poder construir novamente, né, um novo César, né? Então, essa é a dificuldade da idade, né, que eu não mencionei anteriormente. Mas é isso. Entendi. Seguindo o nosso roteirinho, Fabi, qual foi o impacto das formações na sua vida? Nossa, as formações, assim, a impressão que dá, como diz o César, né, a idade, a impressão que dá é que a gente não sabia de nada, né? Quer dizer, estava na igreja e não sabia nada. Fui enganada. Quer dizer, tipo assim, muitas coisas eu tive que rever, né? É realmente uma reconstrução, né? A formação que é dada daqui, ela é bem profunda, né? Sobre a pessoa, né? Sobre a alma, né? Sobre a alma. Então, assim, a gente recebe uma catequese na igreja muito superficial, né? E a gente acha que a gente está certo, né? Então, assim, a gente tem que rever tudo, né? É rever, é reconstruir. É um processo muito exigente? Assim, é rígido, porém não é impossível, né? É exigente. Eu falo que o amor é exigente. A palavra exigente, para mim, não é problema, né? Mas não é um processo impossível de se viver, né? Agora, eu sou muito exigente comigo mesma, então, por isso que eu eu me cobro muito, né? Então, assim, eu sou da área de exatas, né? Então, a resposta certa tem que estar lá. Então, é complicado, mas a gente vai caminhando. E para você, Cezinha? Olha, eu vejo
a gente vai vendo a pergunta, né, da idade, e você vai pensando e diz, não é tão simples Vai assim. martelando. É, porque eu fico olhando assim, é como a Fabiana estava dizendo, ela é das exatas, eu já sou de humanas. Imagine o desafio na comunidade, pegar uma pessoa mais de idade, pegar casado, pegar solteiro de diversas realidades, pegar casados de diversas realidades. Como é difícil isso, deixar tudo homogêneo, falar uma linguagem que todo mundo entenda, fazer essas pessoas se unirem pela diferença de idade, diferença de cultura, diferença financeira, diferença de tudo, né? Diferença de formação, de pai, de mãe, de realidades diferentes, umas histórias mais difíceis, outras mais fáceis, mas todas as histórias chega com sua história na comunidade, né? Então eu vejo a dificuldade está aí, né? O desafio é esse, aí você tem que estar aberto. Se você for uma pessoa fechada, for uma pessoa assim, você tem que se trabalhar nisso aí, né? Você tem que ter uma mente mais aberta, porque assim, esse é um desafio. Eu estar aqui contigo e de repente a gente comungar no mesmo pensamento. Às vezes você tem um pensamento de um jeito, eu tenho um pensamento de outro. Às vezes eu ajo de um jeito, você age de outro, aí tem uns temperamentos, cada um tem um temperamento diferente, né? Então, isso aí está o desafio. Qual é a vantagem? Que a gente, de repente, pode ter essa visão mais ampla pela idade, a gente pode ter uma experiência que, de repente, pode passar para os mais jovens também, para que eles não passem o mesmo problema que talvez eu passei, que a Fabiana passou, que você, que é mais jovem, utilize dessa sabedoria e vá mais longe, né? Porque vai fazer um caminho mais fácil, porque ele já errou. Esse é um grande desafio que a gente tem no mundo, porque às vezes a gente não aprende com as pessoas mais velhas, né? Então a gente precisa, às vezes, passar pelo erro, e é burrice, sabendo que uma pessoa mais velha já passou por um determinado erro. E aí eu vou, às vezes, encurtar o meu caminho, né? É isso que eu vejo, né? É muito o que os pais tentam fazer conosco, né? Proteger. Exatamente. Fabi, 4 anos de caminhada. Se você pudesse voltar lá no início, no dia do seu vocacionado, o que você falaria para você mesmo? Sobre toda essa caminhada. Persista. Você só falaria uma palavra? Pensando nesses 4 anos que você está aqui, pensando em tudo que você vivenciou, eu acho que durante esses 4 anos, seu filho casou, não é isso? Sua filha casou recentemente também. Foram várias etapas na vida, né? Nossa, eu passei por muita coisa nesses 4 anos, né? Perdi, antes do casamento, quase perdi meu filho. Eu acho mais que velho. E seu irmão também. Não? Eu quase perdi meu filho para a Covid, né? Foi em 2021. Eu entrei aqui na comunidade em 2020, né? Em 2021, o João Marcos foi entubado e toda a comunidade rezando, e Brasília inteira rezando por ele. Mas eu acho que se eu não tivesse aqui, tipo assim, a força, né, que vem dos irmãos e de Cristo e das formações, né, de ver que... Porque assim, é inexplicável, a mãe está numa situação que o filho pode ir antes dela, né? Então, assim, quando eu deixei meu filho naquele hospital... Você nunca espera que seu filho vá antes de você, né? Assim, pensando assim, ele pode não voltar, né? Quer dizer, ele vai ficar sozinho, né? Porque não podia nem ter visita. Então, assim, a força vem de Deus, né? Maria. Então, assim, e eu soube não, né? Deus me deu a força para eu ter a força de entregar, né? Tipo assim, porque eu teve momentos que realmente eu via que ia perder meu filho. Então, assim,
eu até falei para Deus mesmo assim, que se realmente meu filho estivesse preparado para ir para o céu, que ele o levasse. Mas se ele não tivesse, e que se fosse para ele estar aqui para a honra e glória do Senhor e testemunhar esse milagre vivo, que ele deixasse ele aqui, mas que não fizesse a minha vontade, né? Foi muito difícil dizer isso, mas meu filho está aí para contar a história, com algumas sequelas da Covid, né? Mas está aí lutando para se recuperar, voltou a trabalhar, está bem melhor, graças a Deus. Também foi uma fase muito difícil isso daí, mas superada, né? Graças a Deus. A comunidade também foi o seu sustento nessa fase? Sim, as orações, né? O apoio, né? A conversa, com certeza. E também a comunidade, no mesmo momento, vivia a comunidade. Quem tá, na época morava muita gente aqui. E todas as pessoas estavam doentes também. Então a gente fazia umas lives, era um rezando pelo outro, mas todo mundo doente, né? Inclusive eu estava doente. A gente quase perdeu o João Marcos, mas eu e meu esposo, nós estávamos muito doentes. Nós estávamos doentes cuidando dele, né? Porque a gente também teve algumas sequelas, né, da doença. E depois veio o momento de alegria do meu filho, né, preparando para o casamento, né? Só que 2 meses antes do meu filho casar, né, quer dizer, a gente toda a alegria de planejar o casamento e tudo, aí o meu irmão sofreu um acidente de carro. De moto, né? Então, assim, era tão estranho, porque era aqueles momentos momento triste e alegre ao mesmo tempo, e, assim, uma coisa muito, assim, é só Deus e a comunidade e as pessoas para darem força, né? Mas, assim, a gente já viveu o momento com meu irmão bem diferente de quando foi com meu filho, porque a gente já me senti mais forte, né? Mais confiante no Senhor. Tanto é que meu irmão faleceu e, lógico, a gente sente a falta dele, mas a gente tinha certeza que era o momento dele e que ele estava preparado para o céu e que a gente não tinha o direito de pedir a Deus para que ele ficasse, né? Então, teve esse momento, teve minha filha também, né, que casou recentemente, tem 2 meses. E, por incrível que pareça, 1 mês antes dela casar, o meu cunhado também faleceu. Aí eu falei assim, gente, o que Deus quer nos mostrar com isso, né? Toda vez que se aproxima uma grande alegria, é um momento de tristeza também, né? Então, assim, eu penso que é a vida, faz parte da vida, né? Sofrimentos e, ao mesmo tempo, alegria. A vida é luta, porém, enquanto isso, a gente ama, a gente ri, e a gente reza e louva o Senhor. São cruzes e delícias, né? Isso, por aí. E para você, César? 6 anos ou 7 anos? 6 anos de caminhada. Se você pudesse... 6 anos. Se você pudesse voltar lá no dia do seu vocacionado, final de retiro, o que você falaria para você? Eu vejo muito assim, intimidade com Deus. Acho que é o segredo de tudo, intimidade com Deus. Sempre Tainã fala isso nas pregações, sempre o Marcelo fala isso nas formações, intimidade com Deus. Uma pessoa sem intimidade com Deus, ela não cresce espiritualmente. Eu acho que essa é a grande dificuldade, essa é a chave. Enquanto eu não entender isso, se você não tiver intimidade com Deus, não adianta você pregar, não adianta você tocar, cantar. Tem que ter intimidade com Deus, né? E essa intimidade só adquire rezando. É procurando conhecer mesmo um amigo, né? Que é Jesus, né? Então, eu busco essa intimidade com Deus. Tenho dificuldade, eu acho que isso é uma grande dificuldade de muita gente, mas se não tiver intimidade, fica só nas obras. E aí, assim como a Fabiana falou, não é? exatamente.
Fabi. Então, temos alguma pergunta? Vamos lá. Fabi. Como é lidar com a obediência? Muitas vezes tendo que obedecer pessoas bem mais novas e com muito menos experiência. Ixi, Maria, tocou na ferida. Então, o Cássio que o diga. Eu sou professora, né? Então, e sou de família de professor, então sou filha da dona Aparecida, que é professora também. Quantos anos de sala de aula? 30 anos de sala de aula. 30 anos acostumada a você dar as ordens, hein? 30 anos, não, e outra, né? Sindicato, as ideias, né? Tudo que foram colocado nas nossas ideias, né? Que a gente né? A gente é livre, né? Para dizer o que quiser, para fazer o que quiser, e que a mulher pode, né? Empoderada, etc. Então, assim, nunca fui uma pessoa muito obediente, né? Assim, quando eu era criança, eu obedecia meus pais, mas depois, aí... Sou adulta, então, mando no meu nariz. Adulto, cada um, eu dono do meu nariz, né? Então, é por aí. Então, assim, aqui estar na comunidade é que eu estou aprendendo a obedecer. Confesso que não é fácil. A obediência é o calo no meu sapato. O calo no meu pé, que é a pedra no meu sapato. Aprender a obedecer. Mas hoje Estou é mais aprendendo. Mas hoje é mais fácil? Sim. Hoje eu entendo, né? Antigamente, se você me fizesse essa pergunta há 4 anos atrás, eu nem achava que eu era desobediente. E você, Cezinha? Tem dificuldade, não tanto, mas assim, você que trabalha como autônomo, então você quer fazer do seu jeito, você não quer dar satisfação a ninguém, você vê alguma atividade na comunidade, muitas vezes você quer executar como você executa na sua casa ou executar como você executa na sua vida profissional, rápido, urgente, e às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é no tempo... Então, isso vem até para curar também, né? Aí, às vezes, você vê que uma pessoa, muitas vezes, pode até estar errado, mas você tem que ter humildade para ter tranquilidade com isso aí, de receber uma ordem de uma pessoa mais nova. Então, esse é o grande desafio, né? E isso me traz uma grande facilidade, assim, porque, assim, numa consagração de Nossa Senhora, uma das coisas que a gente escuta muito, né? Eu escuto muito, acompanhando também lá a minha esposa e o Maiano, no grupo de oração, onde eu faço também parte, é humilhação e obediência. E olha que interessante, eu conheci a comunidade que também é humilhação e obediência. Então, é 2 coisas que é trabalhada aqui, que eu já estava sendo trabalhado antes, humilhação e obediência. Então, é isso. E como é que você adquire humilhação? Ser uma pessoa humilde não é fácil. É através de humilhação. Eu só demonstro que sou humilde se eu for humilhado. Mas uma pessoa arrogante, quando ela é humilhada, ela quer se exaltar, ela quer justificar, ela quer se defender, ela quer colocar algumas palavras. Então, isso é que é difícil. Então, é humilhação e obediência. É igual o Tainá estava falando hoje, você quer ter fé, você pede para ter fé, mas quando você é colocado à prova, é que você tem que colocar a sua fé em prática. Mas muitas vezes a gente pede a fé, mas não quer passar pelas situações que precisa ter fé, né? Entendi. Fabi. Vamos falar mais uma vez sobre o matrimônio. Fazer essa caminhada sozinha na comunidade, com certeza você já recebeu alguma graça, já que Deus olha o esforço de você a cada dia querendo ser melhor. Você pode contar, já de tantas graças que você já contou, tem mais alguma? Tem uma outra, né? É uma graça. O motivo que eu entrei aqui, por exemplo, também
foi porque a minha família, meu esposo, né, a empresa dele estava com problemas financeiros, estava quase falindo. Isso foi em 2017 e isso desestruturou toda a família, né? Inclusive, o meu filho ter surtado não foi só decorrente da questão de não ter passado e tal. Era cobrança exagerada também de nós, né, de cobrar que ele passasse, e a gente valorizava o ser, né, não só o ter, mas o ser, né, da pessoa ter diplomas, notas, metas, alcançar, ser o primeiro, né? Então, assim... Entre aspas, ser alguém, né? ser alguém, mas alguém para o mundo, né? Porque, assim, nós educamos nossos filhos na fé, desde criança, eles faziam a catequese, e 2 vezes, por exemplo, o que me fez, né, é a questão da humilhação, né? A gente acha que está sempre certo, então foi 2 falas que me fez voltar atrás e ver que eu tinha que aprender. Uma das vezes foi, eu ouvi da boca do João Marcos, porque o meu esposo tinha falado que, tipo assim, que ele, que a gente investiu nele, né, e que ele não deu retorno. Não correspondia. Não correspondia, né? Não correspondia. O retorno que fala é assim, em termos de passar no vestibular, de passar no concurso, de passar, né? E isso foi logo após um momento de oração. Quer dizer, a gente acabou de rezar, ele participa até hoje da banda, né? Então foi um momento de oração com a banda, que eu estava presente, que eu também fazia parte do grupo de oração deles, de oração. E quer dizer, aquela oração aí me fez todo sentido a hora que meu filho falou. Porque assim, a gente tinha acabado de rezar e meu marido fala uma coisa dessa, né? Que meu filho está lá só rezando e não corresponde, né? Não corresponde como? Sendo alguém para o mundo, né? Aí ele então o que importa é só passar no vestibular, no concurso, eu estar aqui, né, tocando, rezando na igreja, não importa. Quer dizer, o que nós ensinamos para ele a vida inteira não serviu, né? Quer dizer, e então essa resposta, né? Quer dizer, todo pai quer que o filho esteja na igreja, participando dos movimentos e tal, e fica doido para o filho. Meu filho é adolescente, né? Ele tinha 15 anos, estava lá dentro da igreja tocando com meu esposo. E quer dizer que isso era pouco para ele, entendeu? Então aquilo me doeu quando ele falou isso, né? Tipo assim, a gente estava cobrando dele para ele ser alguém para o mundo. E ele era de Deus, sempre foi. Nunca desviou do caminho. O mais importante, ele sempre foi de Deus. Ele é de Deus desde sempre. Nunca se desviou desse caminho, mesmo no momento de surto dele, né, de dificuldade que ele teve. Ou seja, a gente, como cristão, quer para os nossos filhos que ele seja alguém para o mundo, sendo que o que importa é o céu, né? Então isso me doeu na hora quando ele falou isso, né? E o outro momento foi já a minha filha, né? Já mais para frente, quando a gente estava num momento de discussão, eu fazendo as cobranças dela também, e ela me jogou na cara que eu era feminista. Justamente por isso, porque eu queria cobrar dela que ela fosse uma mulher independente, não sei o quê. Ela começou a frequentar a comunidade, ela não queria mais nada, não queria, entendeu? Então, assim, quer dizer, a gente fez tudo para ela, ela não queria, ela queria casar, ter 10 filhos, era essa a conversa dela, né? Casar, ter 10 filhos, que não sei o quê e tal. Eu falei, tá louca? Então, quer dizer, a gente é contraditório. A gente ensina uma coisa para os filhos, mas depois, na hora, assim, se a gente parar para pensar, a gente quer que o filho seja alguém para o mundo. Então, eu me peguei nessa situação. Então, assim, aí eu vi que quem estava precisando de conversão era eu. Eu estava na igreja, mas não estava convertida. Mas depois dessa caminhada na comunidade, se hoje fosse a decisão dela, você acha que você já estaria mais tranquila ou ainda seria um impacto na sua vida? Mais tranquila, com certeza. Antes eu não entendia de jeito nenhum. Hoje você já vê o sentido, né? Vejo o sentido, sim. E você, César? Conta pra gente uma das graças que você recebeu. Olha, são muitas graças, né? Esse processo de nulidade, o casamento é uma graça, né? É uma graça todo dia, essa desconstrução do homem velho,
estar aqui dentro na comunidade. Uma das graças que eu vejo muito grande é que eu trabalhava em empresa privada e tinha uma função boa, ganhava bem, e, de repente, eu comecei uma nova profissão, que é ser representante comercial, ser autônomo, né? E, para mim, isso era muito difícil, mas Deus tem dado uma graça, que é o quê? O pão de cada dia nunca falta. Isso, para mim, é uma graça que eu vejo todos os dias. Não faltar o necessário. Pode, talvez, faltar o que eu gostaria, mas Deus vem trabalhando, né? Não é o que você gosta, é o que você precisa. Então, isso, para mim, é uma grande graça que eu vejo todos os dias, porque um representante, ele sai para visitar clientes na área de construção civil, na materiais de construção, e você recebe muito não, né? E você pegar pasta nova, pegar uma indústria para representar nova, e você sair e conseguir fazer venda que dê para sustentar a sua família, né? Então, assim, para mim, eu tenho visto essa graça, porque eu gostava de ter o controle das coisas, o controle financeiro, o controle de tudo. Então, assim, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, né? E isso a gente escuta muito nas adorações, na comunidade. Deus fala muito para todo mundo sobre a confiança. E minha confiança não é em Deus, porque às vezes a gente diz que a confiança é em Deus, mas não é em Deus. A gente tem confiança no emprego, tem confiança no concurso, tem confiança no salário, tem confiança na família, tem confiança no amigo, tem confiança em alguém vai te bancar, tem confiança. A minha confiança tem que ser em Deus, né? E isso a gente vê muito na formação. Talvez, se eu tivesse pego essa profissão antes de começar essa maturidade, eu estaria desesperado, porque você chega no final do ano, você não tem 13º, você não tem férias, você não tem nada. É uma provisão de Deus, é uma misericórdia de Deus, sempre Deus está ali provendo. Então, assim, às vezes a gente que é mal agradecido, né? Às vezes não, a gente é mal agradecido muitas vezes, né? A gente é mal agradecido porque Deus faz muitas graças na nossa vida. É a saúde, né? É você estar vivo. Às vezes tem tanta gente que falta saúde, né? E às vezes você chega lá numa idade e você ainda tem a saúde. Então, assim, é graça. É o dia a dia, né? Isso. Eu comentava com a Nath que se a gente começasse a reparar todas as graças que a gente recebe todos os dias e em todos os momentos do nosso dia, a gente pararia de reclamar mais. E eu acho que é isso, né? A gente recebe, a gente colhe as graças todos os dias. Pequenas, grandes, às vezes a gente se esquece de ver a vida como até mesmo um extraordinário, né? Às vezes a gente se esquece que, assim, até pegar o ônibus no horário é graça. Pois é, você vê que, olha a graça, Deus me deu uma oportunidade, me deu uma família, me deu uma esposa, me deu uma filha maravilhosa, olha a graça. Olha a graça de ela poder ter estudado num colégio, ter terminado o 2º grau, estar numa faculdade, olha a graça. Então, são tantas graças, mas a gente só está atrás de mais graça. A gente vive através de ver só graças, milagres, né? Então, são tantas coisas para agradecer, né? Pela casa, pelo carro, pela sua família, pela sua conversão mesmo, até pelas coisas ruins que me aconteceram, porque mexe na ferida e faz com que a gente se torne uma pessoa melhor, né? Então, até isso, Deus age. Fabi, você já teve alguma crise por não saber perseverar no que era preciso? Eu já falei anteriormente, mais ou menos isso, é a crise da questão da oração, né? Uhum. Porque quando você não persiste, né, na oração, você se sente não pertencente àquele local, né? Tipo assim, não, lá eu não consigo cumprir com aquilo que eu deveria fazer. E aí você fica fraco, né? Porque você se autoacusa, né? Tipo assim, se eu não rezo,
se eu não estou rezando como deveria, então eu não tenho condição de estar lá, né? Então, eu vejo por esse lado a crise, né? Mas o tempo todo não dá tempo de dar crise muito tempo, não. Porque a hora que você vem na adoração e vê, né, assim, aquele contato, né? Antigamente, quando eu ficava na frente do Santíssimo, por mais que eu soubesse que ele estava lá, era mais que racional. Ele está lá, né? Eu sei que ele está lá porque me disseram que ele está lá, né? Mas é diferente na adoração aqui. É muito diferente. Porque você sente... não presença. você sente a presença. Então, aí é extraordinário. Então, não tem como dar crise em muito tempo. Porque você sabe que mesmo que você faça tudo errado, Cristo faz tudo certo. Essa é a verdade. E você, César, já teve alguma crise por não fazer o que era para fazer? Não me recordo ter alguma crise em relação a isso, não. Né? Nessa parte eu sou bem tranquilo, né? Eu acho que o maior desafio sou eu mesmo, não é nem os outros, né? É uma coisa que eu aprendi assim na caminhada mesmo, assim, Deus vai dando as oportunidades para a gente ir caminhando. A maior dificuldade que a gente tem é a gente mesmo. Só que às vezes a gente sai procurando. Aí você muda de comunidade, você muda de paróquia, você muda de igreja, você muda, mas aonde você vai é você. Então, às vezes, o problema sou eu. Não é nos outros, não né? Não é nos outros. Então, essa é a maior crise. Só que isso, você chegar a essa maturidade, chegar a observar que é você o problema, ninguém quer aceitar. O problema é os outros. Então, assim, onde você for em comunidade, onde você for em paróquia, onde você for em grupo de oração, vai ter problema, né? E o grande desafio e o grande segredo é você ver Cristo, né? É você ter essa maturidade, né? De saber ter essa humildade. Às vezes a gente não tem a humildade necessária para participar das coisas, né? Então, eu sempre estou culpando alguém. Culpando a comunidade que não presta, é o fundador que não presta, é o formador que não presta, a comunidade poderia fazer assim, assado. A comunidade... Poxa, a comunidade ela é feita de nós, a igreja ela é feita de nós. Então, se a igreja não presta, é porque eu não presto. Se a comunidade não presta, é porque eu não presto. Então, assim, eu vejo que é muito mais no eu e não nos outros. A gente está quase acabando. Até hoje, Fabi, em todos esses anos na caminhada dentro da comunidade, qual foi o dia mais marcante para você, dentro da comunidade? Para variar, é na adoração. Então, eu estava, como eu te falei, eu entrei no momento que eu estava no fundo do poço. Eu realmente estava com depressão e não sabia. E eu estava muito cansada, porque como eu abraçava o mundo com as pernas e com os braços e a cabeça, eu me sobrecarregava muito e eu estava muito cansada. Então, eu vinha para a adoração aos pedaços, né? Tipo assim, me arrastando. E o que eu mais ficava indignada comigo mesma é porque eu vinha para a adoração e tentava ficar acordada e não conseguia. Então, eu ficava cochilando, e teve vezes que até em pé, eu ajoelhava, eu ficava em pé eu cochilava, né? E aí, eu indignada, eu ficava, né, tipo assim, como é que eu não consigo ficar acordada? Um negócio que... Aí, foi quando o Marcelo falou uma frase, né? Ele pegou e falou assim, falou justamente sobre isso, que sexta-feira é o dia que a gente está mais cansado, né? Que a gente... semana toda de trabalho e tal. Aí ele falou que não importa se você vem para cá e dorme e tal, porque você veio para descansar. E ele falou isso na adoração, não falou isso para mim. Ele falou na adoração para todo mundo, no momento lá de oração. Aí ele falou, você vem para descansar nos braços do Senhor, né? E aí me deu uma alegria tão grande, sabe? Porque sabe a culpa que sai, né? Tipo assim, então não tem problema, eu posso dormir. Se eu dormir, é porque eu estou descansando nos braços do Senhor. Por incrível que pareça,
Depois desse dia, eu nunca mais dormi na adoração. Aí eu falei, engraçado, saiu o sentimento de culpa, aí eu parei de dormir. Despertou. Despertou. Eu falei, então eu venho para descansar. Se eu venho para descansar, não tinha problema eu dormir, porque eu ficava angustiada com isso. Como é que eu venho para a adoração e eu durmo aqui? E aí foi um momento. Então isso me marcou, essa frase me marcou. A grande graça foi permitir estar com ele, né? De fato. E você, César? Qual, nesse processo seu dentro da comunidade, qual foi o dia mais marcante seu aqui dentro da comunidade? Como Fabiana falou, eu gosto muito das adorações, né? Para mim é sempre marcante na sexta-feira. Eu sempre procuro estar presente desde a época que eu comecei a fazer a direção espiritual. Eu gostava de ficar na sexta, né? E da sexta e veio um convite para o Réveillon, final de ano, e aí a gente veio, eu e minha família, né? A gente vem muito para a adoração. Mas, assim, uma coisa marcante que eu vejo na comunidade, hoje eu estava até partilhando com o Marcelo sobre isso, é que às vezes a gente passa muitos processos aqui dentro. A gente tem um processo que a gente entra, tem um processo que a gente vem cheio de si, tem um processo que a gente começa a ver o defeito de todo mundo, né? Vê defeito de todo mundo. E eu me lembro de uma formação que o Marcelo fez logo no início, que ele disse assim, que se você estiver aqui por causa de um amigo, por causa de mim, por causa de Tainã, por causa de quem toca, que canta bonito, por causa de quem você admira na comunidade, você tem uma tendência, certeza, de fracassar na sua caminhada. Por quê? Porque as pessoas, elas podem decepcionar. Deus não decepciona, né? Às vezes a gente põe a esperança nas pessoas. Então, assim, isso é um momento marcante que eu vivo na comunidade. É de começar a trabalhar em mim mesmo, de não ficar enxergando o defeito dos outros. E começar a enxergar os meus e não dos outros. Porque os meus eu posso mudar, o dos outros eu não posso, né? Os meus eu tenho a autoridade, eu posso mudar os meus defeitos, mas os dos outros é bem complicado. Então, isso é marcante para mim aqui dentro. Fabi, você que tem uma família toda de músicas, de músicos, perdão, tem alguma música que, quando você escuta, você lembra da comunidade e fala assim, essa música é da comunidade. Pode ser que não seja da comunidade em si, mas que quando você lembre, remeta à comunidade? Mas você fala que eu escuto fora? Ou que eu escuto Pode aqui ser que dentro? você está lá no momento de oração na sua casa. Ou Tá. que você está lavando os pratos e está escutando a música. Então, a música que me lembra a comunidade é Terra Seca. Não sei se o nome da música é esse, não. Eu Terra acho Seca. que sim. Me remete à comunidade, Terra Seca, né? Mas a música que me marcou de verdade na comunidade é a do Lucas Medrado. É aquela do vocacionado, de quando a gente fez o vocacionado. Uma música Ele cantou aí hoje. exclusiva. Ele fez a música para o vocacionado. Uma vida, uma oferta. Uma Vida, Eu acho uma que é Oferta. isso. É essa música. Essa música aí. Uma Vida, uma Oferta. E você, César? Mas antes de você me responder, eu queria que você me respondesse outra pergunta. Como que você despertou em querer cantar na comunidade? Ou desde quando você entrou, você já tocava? Não, eu não sou músico, né? Primeiro, Não, eu já gente, vejo por aí. imagina. Música é aquele que realmente ele estuda música e tal, e eu vejo assim, as pessoas tocam muito bem. Você só tem um dom, né, César? Eu vejo assim, desde jovem, eu comecei a tocar assim, por um acaso, numa igreja, né, perto da minha casa. Num terço à tarde, eu estava caminhando e decidi entrar na igreja, e quando eu entrei na igreja, tinha um grupo de senhoras, né? Essas senhoras estavam rezando o terço. E aí eu conheci um jovem, que era o Daniel, que ele tocava nesse grupo, nesse terço. No Santíssimo, poucas pessoas que faziam parte desse grupo de oração, né? Eram as senhoras e o Daniel tocava.
Só que no dia que eu entrei para falar com o Daniel não estava, e o violão era da igreja e estava lá disponível, né? E eu peguei esse violão, e lá estava presente também outro amigo em comum, que era a amiga em comum, que era a Carla, e a Carla que cantava. E eu peguei no violão porque eu era apaixonado para pegar no instrumento, mas todo mundo tinha ciúme dos seus instrumentos e eu não tinha instrumento. E no dia que eu peguei esse violão, eu fiz uma nota, assim, sem saber que era nota, que deu para tocar uma música Ave Maria, né? Ave Maria. Então a menina pegou e disse assim: César, o Daniel faltou e você podia nos ajudar. E muito ruim mesmo, mas eu toquei essa música sem nunca ter tocado violão, né? 2 notinhas ali, dó, ré e tal. E aí ela cantou. E eu fiquei apaixonado por música a partir desse grupo. E daí em diante eu comecei a frequentar mais a igreja porque eu estava entusiasmado com violão, né? E daí eu fui participando de grupo, de jovem, e fui participando, e foi através de Nossa Senhora que eu comecei a tocar. Então, foi um chamado dela. Entendi. Temos mais uma pergunta aqui. Fabi, a nossa comunidade ela tem várias, né? A gente tem adoração, a gente tem missões fora da casa, né? E como você consegue equilibrar isso tudo na vida dos seus filhos? Em estar presente com eles também. Agora que, assim, não são pequenos, né? Já são 3 adultos. Então, como equilibrar, né? Eu falo que a gente precisa, assim, eu procuro estar presente no local onde eu estou, né? Quando eu estou em missão, eu estou lá por Cristo em missão para servir aqueles que estão lá, né? Ou no atendimento de oração, ou que seja numa limpeza no local, não importa, né? Aquela missão, então eu estou presente lá. Mas quando eu estou em casa, eu estou presente e servindo a Cristo aos meus, né? Ao meu filho, ao meu esposo, a minha mãe, né? Que agora ela está perto de mim também, né? Então, Fabi, peraí, que eu acho que a gente está tendo um probleminha. então é isso. É estar presente aonde você está. Estar presente naquele momento, Naquele né? momento, Que é tão difícil isso. hoje em dia. Mas, assim, independente de comunidade ou não, isso é uma lição que eu tenho para a vida, né? Por exemplo, quando eu trabalhava, eu era professora, no meu cérebro tem como se fosse um time, tipo assim, quando eu estou trabalhando em sala de aula, né, como eu trabalhava, então lá eu estava, independente de estar em comunidade, eu doava para os meus alunos. Era em caixinhas, né? Eu trabalho dessa forma. Então, assim, eu vivo aonde eu estou, presente, entendeu? Então, quando eu estava na sala, eu não lembrava de casa, nenhum problema de casa, nada. Eu entrava no mundo da matemática e ali eu queria o quê? Enfiar a matemática dentro da cabeça do aluno, entendeu? Então, assim, eu vivo onde eu estou, presente naquele local, entendeu? Então, quando eu estou em casa, eu estou lá fazendo almoço para o meu esposo, sei lá, arrumando a mochila do meu filho quando era pequeno. Então, estou lá servindo. Então, se eu estou num clube com meu filho, eu estou lá na piscina com ele nadando. Então, assim, é viver o local onde você está, né? É isso. E para você, César, como você faz para equilibrar, para estar presente na vida da Carol? A comunidade até isso vem me ensinando isso, né? E o casamento vem ensinando isso, né? Eu não era uma pessoa presente. E, assim, até isso a Fabíola veio me ensinar, né? Cobrava essa presença, né? Era ausente. E minha filha, assim, eu não posso nem falar muito, porque eu emociono, porque, assim, é uma pessoa que eu amo muito, né? É presente em deixar no colégio. Hoje eu fico vendo a importância desses pequenos detalhes, né? Que são grandes. É o que a Fabíola sempre me falava. Às vezes até um deixar no colégio, um ajudar em alguma coisa.
é uma maneira de eu servir, uma maneira de ter essa presença, né? Então, assim, é uma pessoa que eu amo muito. Não posso nem falar muito, porque me dá emoção, assim, falar da minha filha, né? César, mais cedo você comentou sobre o trabalho, não é? Para você, como é acreditar na providência divina, sendo o homem da casa, sendo provedor? Não é fácil, né? É uma coisa que vem sendo quebrada todos os dias, né? Deus vem falar muito na questão financeira comigo, né? Inclusive no dízimo. O dízimo é um ato que, assim, eu não ainda preciso acreditar no dízimo, né? Eu comecei a devolver o dízimo, mas eu ainda não entendo sobre o dízimo. E não é uma troca, não é uma coisa que eu tenho que dar para receber, mas é uma gratidão a Deus. Então, Deus vem me ensinando muito sobre o dinheiro, mas muito mesmo. E como é que Ele me ensina? É perdendo dinheiro, é perdendo uma função, é perdendo um salário, é perdendo tudo, me desconstruindo nisso para poder me tornar uma pessoa mais com fé, mais uma pessoa que não precisa colocar a confiança no dinheiro. Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, não confio no dinheiro. Tá, mas tira teu dinheiro da poupança, se você tem. Tira seu emprego que você tem. Tira tudo. A pessoa se desespera. Ou ela acha que tem fé, ela acha que confia em Deus, mas ela confia em muitas coisas, menos em Deus. Porque Deus é como se fosse um Deus fica na Eucaristia, fica na hóstia, fica ali longe, aquela coisa que eu não posso tocar, aquela coisa. Então, isso é intimidade. Então, eu venho aprendendo muito sobre isso. Intimidade, a lidar com dinheiro, né? Não é que eu endeuso o dinheiro, mas é porque, assim, a gente aprende desde pequeno que se não tiver dinheiro não é respeitado. Você precisa trabalhar para ter dinheiro. Então, assim, a gente é criado num mundo capitalista, onde as pessoas dão valor e acham importante as pessoas que têm uma condição financeira melhor, né? Então, isso eu vejo essa importância sobre ter que aprender sobre isso, sobre o dinheiro, né? Fabi, voltando lá no início da nossa conversa, você falou que uma vez a sua filha falou que você era feminista, né? Como você lida com a submissão dentro do seu casamento? Então, a submissão, primeiro, a palavra submissão é sob a mesma missão. Eu levo nessa linha, né? Lá no meu relacionamento com meu esposo, a gente sempre conversou sobre o assunto. Sempre assim, tudo que a gente faz, a gente conversa. E antes de passar para os filhos, e que um não atrapalhe o que o outro faz, né? Então, tipo assim, porque filho tem mania, né? De pede para um, depois vai lá e pede para o outro, né? Então, assim, a gente já falou com sua mãe, já falou com seu pai, então, assim... então, a gente sempre, desde o início, teve essa relação de construir juntos, né? Então, até então, eu achava, assim, eu sempre fui dona de... Assim, eu trabalhava fora, mas eu sempre levei filhos na escola, eu que faço tarefas de casa com eles. Eu fiz, por exemplo, quando eles eram pequenos, eu trabalhava manhã e noite para eu ficar a tarde toda levando para futebol, natação. Então, eu sempre fui muito presente na vida dos meus filhos, né? Mas como é que eu posso dizer? Eu achava que estava tudo certo, né? Que fazia tudo junto, né? Que tal? Mas, na verdade, não era. Porque eu fui percebendo que eu que tomava as decisões em tudo. Você, né? que estava à frente. Eu estava à frente de tudo, sempre. Então, e o meu esposo não se importava. E depois é que eu fui entender por que ele não se importava, né? Porque eu falava com ele e ele aceitava. Então, parecia que estava de comum acordo. Mas, na verdade, porque na criação dele, a mãe dele também era assim.
né? Então, depois a gente começa a conversar sobre, né? Então, assim, o pai dele trabalhava fora e não ficava em casa. Então, ele chegava e entregava o dinheiro para a mãe dele, e a mãe dele é que administrava a casa. Então, o pai dele não interferia na educação dos filhos. Né? Era Não, só se repetindo o que ele já estava acostumado em praticamente, casa, né? Então, lá em casa aconteceu isso. E a gente fez isso sem perceber. Né? Então, assim, teve muitas coisas. E também eu nunca contei da minha, aqui da comunidade, eu venho de famílias de pais separados. Né? Então, eu fui educada a não confiar em outro homem. Por quê? Porque meu pai, ele era, sabe, um príncipe, né? Que parece que só existe nos filmes, né? Nos desenhos, né? De Cinderela. Meu pai era um príncipe. Ele levava minha mãe no colo, dava flores. Ele, quando a gente ia para o clube, que tinha um clube do, meu pai fez encontro de casais, cursilho, vivia na igreja e tal. E aí a gente ia para o clube, enquanto os pais estavam lá fazendo churrasco, bebendo. Meu pai não bebia. Ele ia para a piscina, ele que olhava a gente na piscina. Então, ele estava lá jogando pedrinha no fundo da piscina e brincando com a gente na piscina. Eu aprendi isso com ele, de ficar mais próxima dos filhos. E as crianças em volta morriam de inveja, né? Tipo assim, nossa, o pai deles brinca com eles, né? E a gente se sentiu o máximo, né? Isso, só que aí, aos 11 anos de idade, meu pai foi embora. Ele arrumou outra e foi embora. Então, para mim, homem não prestava, porque se o homem mais que eu admirava simplesmente arrumou outra e foi embora e largou minha mãe com 4 filhos, então... Numa fase bem crítica, né? Porque Sim, era o início da pré-adolescência. Então, assim, e eu não percebia, por exemplo, depois de casada, que isso tinha me atingido. E aí, então, por isso que eu tenho esse ímpeto sempre de dar as ordens, né? Não é à toa que eu virei professora de matemática, né? À toa. Então, assim, toda essa história tem um para trás aí. Um porquê, né? E aí, assim... Mas é isso. Então, você vai se descobrindo e vai vendo os erros. Lógico que a gente comete erros e acertos, mas Deus conduz até quando você está errando. Ele aproveita do teu erro para consertar. Ou seja, o momento que eu penso assim, que eu tive de depressão, de dificuldade naquele momento, foi o momento que ele teve de me resgatar, né? Por todas as dificuldades que eu enfrentei naquele momento. Então, assim, a hora que ele viu que eu estava me perdendo, ele, não, peraí, vamos trazê-la para cá. Então, é isso. Deus aproveita das falhas humanas para... A gente fala assim, Deus castiga. Não, não é Deus que castiga. É a gente que cava o buraco, mas a hora que a gente está caindo, ele aproveita a terra do buraco para a gente se levantar. É por aí. Aproveitando o ensejo, né, que você nos deu, como o seu esposo e a comunidade te ajudam a crescer na sua fé? O meu esposo, ele dá apoio para que eu esteja aqui, né? Embora tenha as cobranças, mas assim, mas ele sempre apoia, né? Ele sabe que aqui que é bom para mim, né? Que me fez bem, que me faz bem. A comunidade me ajuda nas formações, nas direções espirituais, em tudo, né? Na convivência com os irmãos, todo dia é um aprendizado, até na hora de lavar um banheiro é um aprendizado, né? Quer dizer, então, acho que em tudo, né? Todos os pequenos detalhes. A comunidade nos forja, né? Isso. Como mulheres e como homens. E você, César, como a Fabíola e a comunidade te ajuda a você crescer na fé? A Fabíola, ela ajuda dizendo as verdades que precisam ser ditas. Então, isso aí ajuda muito. Pelo menos muita coisa ela é assertiva, né? E Deus sabe o quanto é importante, muitas vezes, eu escutar o que eu escuto, né? Porque tem que ser um tratamento de choque. Então, na minha vida, eu tenho um Maiano, tenho o Tainã e a Fabíola. Então, assim, são pessoas que me ajudaram muito, né? E me ajudam muito em dizer as coisas. Então, assim, eu vejo isso, eu vejo a mão de Deus, né? Que talvez se não tivesse ela, eu não escutava as coisas que eu precisava mudar, que eu precisava crescer espiritualmente, né? É isso.
Escuta aqui de um jeito, chega em casa e escuta de outro jeito, né? Cada um de um jeito Exatamente. diferente. E é Deus falando, né? E às vezes até o mundo lá fora também Deus utiliza das pessoas, né? Fala, Senhor, né? Eu quero ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, né? Fala através do irmão. Então vai falando através das pessoas, da oração. Deus fala às vezes que a gente não escuta, né? Então às vezes fala através de uma pessoa aqui na comunidade. Chega em casa, você escuta de outra maneira, mas Deus está falando, né? No mercado também, quando a gente sai para trabalhar, o mercado aí fora, o cliente chega e diz uma coisa que bate com aquilo indiretamente, assuntos diferentes, mas Deus vai falando com a gente. César, o que você já aprendeu aqui na comunidade, você já conseguiu levar para a sua vida dentro de casa? Rotina de oração, aprendizado, as formações? Muita coisa ainda estou no processo de crescimento. Eu sei que Deus tem mudado muito, tem trabalhado muito. Às vezes a gente não percebe, mas Deus faz, né? Às vezes a gente é crítico demais para não enxergar o que Deus está fazendo e o que já fez, né? Às vezes a gente está longe do ideal que é preciso estar, mas Deus já tem trabalhado bastante, né? Deus já fez muita coisa. Só que às vezes a gente não enxerga, porque às vezes a gente é cego, às vezes a gente quer mais, mas Deus tem feito muita coisa. A primeira delas é ter essa consciência, né? Ter essa consciência de que você está errado, que você precisa mudar. Isso já é a primeira fase, né? Se conhecer. Então, se conhecer é a primeira fase para você começar um processo de mudança. Então, se eu não me conheço, eu também não mudo. Como diz Tainá nas nossas formações, conheça-te, aceita-te, supera-te, né? Exatamente. E você, Fabi, já conseguiu levar as coisas que você aprende aqui, a rotina de oração, as formações, para dentro de casa? Sim, sim. Inclusive rotina, planejamento. Eu sempre fui uma pessoa que confiava muito na minha mente, né? Nunca fui muito de anotar, muita gente vê aí, né? Todo mundo no caderninho anotando. Eu não sou de anotar, porque eu tinha muita memória, né? Então bastava eu ouvir e tal, e que já estava, e que eu já sabia tudo. Aí veio motividade, veio motivo também a questão da gente reconhecer que a gente precisa ser trabalhado, né? E todos os detalhes, porque passa batido assim. Por mais que a gente, por exemplo, quando eu gravo, né, uma formação do Marcelo, né, como eu não consigo anotar, eu sou agoniada, então eu gravo, né? É incrível. Quando eu vou ouvir depois, eu falei, gente, ele falou isso? Tipo assim, por um momento, uma fração de segundo que o seu pensamento desvia, você perde aquilo que foi falado, né? Então, assim, é incrível quando você vê uma gravação. Por isso é importante anotar, para você se concentrar e tal, né? Então, isso eu tenho levado, né? Por exemplo, hoje eu estou, por falta de memória, né? Eu voltei a estudar uma língua, né? Eu até comentei com a Ana que eu estou estudando italiano, né? Para exercitar essa memória. Para exercitar essa memória, Será né? que qualquer dia você vai rezar o terço para a gente em italiano? Eu vou rezar italiano. Não, eu já aprendi a rezar Ave Maria e Pai Nosso. Olha! Se tiver com a letra assim, eu sei ler, pelo menos. Mas, assim, por exemplo, nesse curso que eu estou fazendo, ele repete 1000 vezes, porque ele fala justamente desse você ouvir, você falar em voz alta. Quando você ouve, o nosso cérebro entende que o que você ouve é o que está certo. E quando você fala, ele corrige a sua fala de acordo com o que você ouve. Mas quando você escreve, você trabalha várias partes do cérebro, quando você escreve. Então, escrever é importante. A vida toda eu achei que não era importante escrever. Entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo depois de... Aí eu, meu Deus, todo mundo falando para eu anotar, e eu achando que anotar não era importante. Então, estou aprendendo a anotar. Confesso que é difícil. É engraçado porque a gente entra na comunidade
querendo saber mais de Deus, né? Só que dentro da comunidade, a gente vai aprendendo a ser gente, né? Ser gente primeiro. Uma vez, assim que eu entrei na comunidade, o Marcelo brincou comigo, que a gente ia dar uma limpeza na casa, né? E aí ele brincou comigo e falou assim: olha, se você não lava banheiro na sua casa, hoje você vai aprender a lavar banheiro, viu? Porque aqui na comunidade, se você não faz em casa, você vai fazer aqui. E é muito isso, sabe? Às vezes a gente não está acostumado a fazer um serviço doméstico. E aqui na comunidade a gente aprende. Para a gente finalizar, a última pergunta. Qual o recado que você, César, deixaria para quem está nessa situação, que deseja participar da comunidade e o esposo ou a esposa não é da comunidade? Primeiro é não ter medo, né? Vir, começar a frequentar a comunidade, né? Se você quer conhecer algo, você tem que começar a frequentar aquele ambiente, né? E assim, você que é esposa ou é esposo, né? Não ter medo também, né? Porque aqui na comunidade, pode ter certeza, a exigência primeiro é em casa. Então, assim, se você acha que vai ser ruim, nem tenha medo, né? A comunidade nos ensina isso, primeiro em casa. A conversão tem que ser em casa, é você, sua esposa, sua filha, seu pai, sua mãe. Então, assim, é uma coisa assim que eu tenho aprendido muito, né? Então, assim, não tenha medo. Você que quer conhecer a comunidade, venha participar das orações, das adorações na sexta-feira, principalmente na sexta-feira, e daí você vai tendo a experiência e conhecendo mais as outras atividades, né? Os podcasts que são na segunda-feira, a missa no domingo, né? Tem atendimento de oração na quinta, então, sim, tem muita atividade na comunidade, né? Como o Thay falou, e o Marcelo sempre falou nas minhas formações, a gente só vai saber se de fato a gente pertence estando aqui vivenciando, né? Então, vamos enfatizar, né? Venham para as adorações, começam a estar presente na nossa comunidade. Nós temos muitas formações. Tem meses que a gente foca em formações femininas, formações masculinas. Então, assim, a comunidade ela está aberta, né? Então, ela está aqui só esperando as pessoas virem, né? E para você, Fabi? O que eu tenho a dizer é o seguinte: se você aí quer vir, mas o seu esposo não quer, ou vice-versa, pode vir, que a comunidade está aberta. Não tem impedimento. E também, se você já tiver passado dos 40, também tem lugar para você aqui. Pode vir, que não importa a idade, está aberto. É engraçado que, aos poucos, também, o esposo, a esposa, ela vai se integrando na comunidade, né? Em missas, em almoços. Como eu disse, a Fabíola sempre está presente nas adorações, né? É muito difícil a gente não ver ela, né? Então, ele vai se integrando, vai entrando e vai se acostumando, né? Uma nova realidade, né? É a realidade de entender também que a pessoa que a gente ama também está seguindo o caminho de Cristo, né? E quando assim, e não é obrigado a pessoa a entrar, né? Lógico, se caminha junto, de repente facilita muito, né? Porque às vezes você está em conjunto, mas não é obrigado, né? A pessoa às vezes pensa que é obrigado, mas não é obrigado. Isso é que é bom, né? Cada um tem um chamado, tem o seu carisma. Então, às vezes a pessoa não tem, e às vezes você tem. E isso é maturidade, né? A pessoa ter o respeito de saber que seu esposo está frequentando algo que vai ser edificante para a sua casa, para a vida dele, para a santidade, né? Então, isso é importante, essa maturidade no casamento, né? Desde que não tire a privacidade do casal, não tire... que não, assim, não acabe a rotina do casal ali. Às vezes tem coisa que ela gosta de fazer, que
que eu tenho que começar a dar mais atenção e fazer, em sair, né? Tem coisa que na comunidade que eu gosto de fazer, a pessoa vem comigo. Então, por exemplo, a adoração, a Fabíola já vem comigo, né? Então, assim, isso aqui é importante, né? É o casal conhecendo um outro, né? E isso eu tenho aprendido, porque também na comunidade é do dia para a noite? Não, é um processo de conversão. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de falar porque acham assim, eu não sou santo, eu não sou convertido, é um processo, eu nunca vou ser. Vai ser até ao final da vida, num processo de conversão. É os dois caminhando no mesmo propósito, né? Mesmo que em lugares diferentes. Não é mesmo, Fabi? Porque, querendo ou não, o seu, como você disse, seu esposo tem o ministério dele e você também tem o seu, né? Mas é os dois em um único propósito. Ô, Fabiana, você ainda não falou o nome do ministério do seu esposo. É só o Maranata, gente. Só a banda Maranata. Eu sou esposa do Marco Antônio, baterista da banda Maranata. Ele tem outra missão, né? Então, o que importa é que ele também está seguindo no caminho de Cristo. O que importa é o céu, né? A gente está cada um no seu carisma, na sua missão, mas o final é para o céu. Na mesma vocação, né? Construindo aquilo que Deus quer, né? Gente, temos alguma pergunta do pessoal de casa? Bastidores, querem fazer alguma última pergunta para os nossos convidados? César, quero te agradecer. Fabi, muito obrigada. E muito obrigada pela nossa conversa. Foi uma conversa muito gostosa. E, gente, enfatizando, se você ainda não conhece nossa comunidade, venha conhecer. Se você tem vontade de participar das adorações, de estar mais presente, vem ficar perto da gente. Nós estamos toda sexta-feira, às 20h30, aqui na adoração. Missa, às 11h30, todo domingo. Então, estamos aqui. Vem fazer parte de estar conosco também.